Viva, este é o No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, comigo estão o Tomás da Cunha e o Ramalheiro e, sem mais demoras, atiremos já aos convocados para a Seleção Nacional. Roberto Martínez chamou 3 jogadores que estão no ritmo do futebol da Arábia Saudita e 2 que só este domingo tiveram os primeiros minutos esta época. João Félix e João Cancelo estão entre os 23 convocados porque, nas palavras do selecionador, é preciso valorizar o seu trabalho nos estágios anteriores e apoiar a sua situação. Rui, à terceira convocatória de Roberto Martínez dá para perceber que o tempo das experiências já terá talvez terminado, não é? Salvo a situação circunstancial do Pedro Neto, porque o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro estão lesionados. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Aquilo que me parece é que basicamente nem sequer houve período experimental. Ficou definida uma seleção muito cedo, que é um Clube Portugal, definido por Roberto Martínez, e andamos à volta de 26 jogadores que pertencem a esse Clube Portugal. O resto terá muito poucas hipóteses de sequer vir a ser convocado para uma partida da Seleção Nacional, independentemente das coisas bonitas que Roberto Martínez tem para dizer sobre todos os jogadores portugueses, sobre todos os jogos do futebol português, sobre tudo o que envolve o futebol português, é tudo bonito e tudo tem hipótese, mas a verdade é que o grupo está claramente restrito. Há um aspecto que me parece muito curioso e que ninguém questionou o selecionador sobre isso, porque a grande preocupação acabou por ser o João Félix e perdeu-se muito tempo, para além da pergunta inicial da RTP, que me parece oportuna, em questionar sobre o João Félix, mais João Félix, quando um dos aspectos que me parece mais interessantes era o selecionador explicar porque é que reduziu a convocatória de 26 para 24 jogadores. E isso vai mesmo ao encontro daquilo que eu falava há pouco, é que esta seleção está claramente reduzida e é um Clube Portugal e não há espaço para novas caras, o que é pena porque justificava a existência de novas caras. E agora, olhando para a convocatória, deixa-me já dizer-te que não concordo nem com a convocatória do João Félix nem do João Cancelo, não acho que a seleção seja uma forma de compensar aquilo que os jogadores fizeram em estágios anteriores. Creio que a seleção tem muito daquilo que é o momento, e na verdade o João Félix e o João Cancelo até à altura da convocatória não tinham somado praticamente minutos durante a pré-temporada e não tinham somado minutos na época oficial, e isso para mim seria suficiente para eles ficarem fora da convocatória, mas também se percebe perfeitamente que esta seleção está assim definida: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá na baliza, e eu não vou fazer o sotaque interessantíssimo de Roberto Martínez, Diogo Dalot, Rafael Guerreiro, João Cancelo e Nuno Mendes como laterais. Nuno Mendes e Rafael Guerreiro estão lesionados, ficaram de fora. Entra o Nelson Semedo, que é o 5º jogador para estas laterais. 6 defesas centrais: Pepe, António Silva, Rubén Dias, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio e Totti Gomes, que surge aqui como um joker que não faz sentido convocar, do meu ponto de vista. Sim. Não justifica em termos... Sem dúvida, Tomás. Em termos de rendimento, não tem justificação alguma Totti Gomes estar numa seleção e Diogo Leite não estar nesta seleção. E creio que é uma injustiça tremenda para aquilo que o Diogo Leite tem feito na Bundesliga e para a própria qualidade individual do jogador. Mas o Diogo Leite está fora destas contas. Só vai entrar, possivelmente, se houver lesão de 2 jogadores dos defesas centrais. Depois, no meio-campo, João Palhinha, Rubén Neves, Bruno Fernandes e Vitinha estão certos. O 5º jogador é uma dúvida, mas já se nota aqui uma preferência. Roberto Martínez prefere Renato Sanches, que não está nesta convocatória por estar lesionado, do que Mateus Nunes, porque aquilo que é válido para João Cancelo e para João Félix seria válido também para Mateus Nunes. E a verdade é que na convocatória anterior, em que estavam o Renato Sanches e Mateus Nunes disponíveis, quem foi chamado foi a Renato Sanches. Depois, Bernardo Silva, Otávio, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, sendo que Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos são definidos como 2 pontas de lança por Roberto Martínez, e para entrar aqui alguém terá que haver uma lesão ou do Cristiano Ronaldo ou do Gonçalo Ramos, e do meu ponto de vista, daquilo que já deu para perceber do que Roberto Martínez tem vindo a dizer, André Silva mesmo assim tem vantagem sobre Paulinho, ou seja, André Silva será o 3º elemento desta hierarquia e o Paulinho o 4º elemento, se não houver outro entretanto a surgir. Classificado como jogador de área, Paulinho. Exatamente. Foi um dos pontos interessantes da conferência do Roberto Martínez, porque acho que não caracterizou Paulinho, caracterizou mal Paulinho, o que é difícil entender face à quantidade de jogos que este selecionador observa. E outra, até se me permites, Tomás e Diogo, foi a referência que fez a João Marques
e a Gonçalo do Estoril, sendo que o Gonçalo Gomes do Estoril obviamente é o Rodrigo Gomes, que a verdade acabaram por ser convocados para a seleção sub-21 e não têm qualquer hipótese de vir a ser chamado no curto prazo ou médio prazo à seleção principal enquanto o Roberto Martínez for selecionador. Agora, aquilo que Roberto Martínez quer fazer passar é que está muito informado sobre o futebol português e acabou por ter ali uma rasteira, como o Tomás referiu e muito bem, em relação ao Paulinho, porque definiu como um jogador que ele não é. Ele é principalmente um jogador associativo, que trabalha muito bem fora da área, que é muito forte a oferecer apoios frontais e definitivamente não é um finalizador. Aquilo que está a acontecer neste início de época, e como já se viu ontem em Braga, já teve muito mais dificuldades em ser o tal finalizador de área, prende-se muito com a presença de um jogador como o Gyökeres na frente de ataque do Sporting. Depois, deixa-me só referir-te, o Pedro Neto é chamado à seleção. Achei piada a forma como foi justificada a convocatória. É certo que ele falou de 2 jogos que viu já esta temporada do Pedro Neto como segunda, se quiser, justificativa para a convocatória, e que a principal motivo para a convocatória é o facto de ter gostado muito do trabalho dele com o Rui Jorge no Sub-21 e no Europeu Sub-21, lançando a perspectiva de lançar Pedro Neto e de ter chamado Pedro Neto para desempenhar o papel de lateral ala esquerdo. É confuso porque Pedro Neto nunca foi utilizado nessa função e, muito sinceramente, até pelo pé preferencial do jogador, eu não vejo que faça muito sentido preferir Pedro Neto, por exemplo, em relação a Nuno Santos, que independentemente de não ser um jogador fantástico, creio que tudo aquilo que ele tem feito ao longo da temporada justificaria, da temporada e da temporada passada, justificaria mais a chamada do que o jogador Pedro Neto para ser adaptado a uma função que ele nunca desempenhou. E o Nuno Santos está rotinado na posição, claro. Sim, não havendo os laterais titulares, poderia ser um jogador a entrar. Claramente, e face à ausência de qualquer lateral esquerdo de raiz nesta convocatória. Sobre a questão João Félix e João Cancelo, que penso que foi o tema principal desta convocatória e o grande motivo de discussão, diria que há 2 tipos de seleções. Aquelas que dependem muito de 23, 25, 26 jogadores, porque não há mais jogadores de qualidade. Estou a pensar, por exemplo, numa seleção polaca. Lewandowski, faça o que fizer, estará como estará um Zielinski. Ou seja, são jogadores-chave para um país que não tem tantas possibilidades de alargar a convocatória habitual. Não é o caso de Portugal. Portugal, se quisesse, fazia 2 listas, não digo do mesmo nível, mas de um nível relativamente próximo. E nesse sentido, obviamente, a questão do mérito, do momento de forma, tem de pesar mais pelo selecionador. Entendendo, claro, a questão do grupo, a questão das rotinas de treino, tudo isso é válido, mas penso que com o grupo que Portugal tem à disposição e sendo um trabalho ainda muito inicial de Roberto Martínez, fechar desta forma o grupo pode ser contraproducente, até porque de facto há outros jogadores que começaram muito bem a temporada e alguns que já mereceram a seleção, seja no passado, seja no presente, que acabaram por ficar de fora. Bruma começou bem a temporada, Pedro Gonçalves já se percebeu que é mais um elemento excluído, sem grande razão de ser, porque é um jogador que poderia e poderá, na minha perspectiva, estar presente no Europeu, e com isto não quero dizer que venha a ser titular, mas são jogadores que, pelo que vão fazendo em termos de rendimento, poderiam estar nesta lista de 23, 24 jogadores, e isso não tem acontecido. De facto, já dá praticamente para adivinhar a convocatória para o Europeu de 2024. Isso, de facto, é estranho. Certíssimo. E ainda por cima o Roberto Martínez na conferência intuiu que gosta muito de ver que haja competitividade fora do lote dos convocados e que estima muito que haja vários jogadores que fiquem ali à porta, mas depois os sinais que passa são um pouco contraditórios. E já agora sobre a questão do sistema, penso que se analisa a questão de forma equivocada. Isto é, Bruma não encaixa no sistema porque isto e aquilo. É verdade, mas o próprio Roberto Martínez, desde o dia número 1, defendeu a flexibilidade, a variedade de perfis. Ou seja, Bruma, como Rafael Leão, não tem necessariamente de servir para este sistema. Tem de entrar numa lógica de aumentar as possibilidades do selecionador nacional para diferentes contextos. Portanto, creio que a questão do sistema acaba por reduzir muito as possibilidades e o perfil que Roberto Martínez pode enquadrar na convocatória. Agora, também é verdade que essa questão da flexibilidade acaba por ser uma mensagem transmitida, mas que não teve até então correspondência com a realidade, porque Portugal tem um sistema base e até prova em contrário não há grande forma de sair daí.
E não vai sair daí, muito provavelmente, e eu acredito que Portugal vai conseguir, provavelmente até apurar-se já em outubro para a fase final do Campeonato da Europa. Mesmo assim não acredito que em novembro que os 2 jogos que Portugal irá realizar irão servir para grandes mudanças do ponto de vista estrutural. O 3-4-2-1 está praticamente definido, não creio que haja grande variabilidade e também não acho que haja grande interesse por parte de Roberto Martínez em variar. Agora, vocês tocaram em pontos essenciais, é que a tendência de que Roberto Martínez tem em qualquer conferência de imprensa, e convenhamos já esta foi a 4ª de maior projeção, ou seja, a conferência de apresentação e as 3 prévias a convocatórias, vão sempre muito ao encontro de que tudo é perfeito no futebol português, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, que não faltam soluções. É verdade que não faltam soluções, mas Roberto Martínez nunca vai procurá-las, porque não tem qualquer interesse em procurá-las. Ele definiu um Clube Portugal e não vai sair daqui. E se nós olharmos muito para aquilo que foram as suas convocatórias na Bélgica, havia uma nova fornada de jogadores para entrar na seleção principal e ele mostrou sempre muito rígido em dar a oportunidade a esses jogadores. E com isso sacrificou o Mundial. Por chegar porque a convocatória... Exatamente. E esse ponto é absolutamente determinante e eu creio que se nós olharmos para a perspectiva do europeu, como o Tomás estava a dizer e muito bem, já temos aqui definida a convocatória, sejam 23, 24 ou 26 jogadores. Dá para perceber perfeitamente que isto é um grupo fechado e terá que ser um jogador a fazer uma época absolutamente sublime e provavelmente fora de portas e não dentro de portas para conseguir encaixar aqui como 26º jogador deste grupo. Fechada a seleção, vamos então ao jogo grande da jornada. O Sporting foi ao Braga carregar as costas de José Fonte com Gyökeres, mostrando a rendição que está a fazer ao estilo sueco na sua forma de sair para o ataque. O Braga reagiu na segunda parte com o frenesim de Álvaro Jaló, mas mostrou que sem bola os seus centrais e médios ainda sofrem. Tomás, fora este ter sido mais um jogo do nosso futebol português cheio de paragens e interrupções, o que é que se retira deste clássico, o primeiro da época? Retira-se que quer o Braga, quer o Sporting já têm vícios deste início de temporada, claríssimos. O Braga mais na primeira parte e o Sporting mais na segunda deixou isso sobressair. O Sporting entrou com a vontade de ser controlador e de atacar os pontos fracos do Sporting de Braga nas costas dos médios, e falámos disso aqui na ressaca do jogo com o Panathinaikos. Aquela dupla de meio campo tem algumas dificuldades porque não há de facto um jogador posicional, os centrais não são tão capazes na antecipação e abre-se ali um espaço que o Sporting conseguiu explorar, desde logo com o Diomande, que é um jogador que temporiza muito bem, por exemplo, no lance que dá origem ao primeiro gol de Pedro Gonçalves, no espaço sobre a direita, e penso que Ruben Amorim está a dar continuidade a este posicionamento, já tinha sido assim no jogo anterior, para ter um contramovimento no centro-esquerda entre Paulinho, que baixa no apoio, e Gyökeres, que faz o movimento contrário e ataca a defesa. E esse lado do Braga é muito frágil. Víctor Gomes e José Fonte tiveram muitos problemas para controlar os movimentos do sueco, e com isso o Sporting acabou por se superiorizar. De facto, na primeira parte, até ali à meia hora, mais coisa, menos coisa, até ao golo, se quisermos, o Sporting esteve por cima do jogo. Depois notou-se que o Braga, comandado por Vítor Carvalho, e atenção ao início de temporada que está a fazer, porque me parece que está até a superar expectativas em relação àquilo que se poderia acreditar que o jogador faria na transição do Gil Vicente para Braga, muito importante no meio campo, na distribuição, também com alguns passos criativos. Estou a lembrar-me de uma picadinha por cima da defesa em que isola Ricardo Horta, exatamente. O Braga sempre com muita fluidez, trocas de posição, entendimento entre Ricardo Horta, Abel Ruiz, também Bruma, sempre com muita mobilidade, mas com pouca capacidade de atacar a baliza de Adan. E isso foi um problema para Artur Jorge tentar corrigir. Juntou Banza no início da segunda parte, porque a verdade é que o Sporting cedeu a iniciativa, tentou defender com o bloco baixo, e penso que se destacaram as exibições dos centrais, dos três, Coates nos duelos, Diomande muito seguro, até aos descontos, sem que teve ali duas invenções, Gonçalo Inácio também. Só que o Sporting, mais uma vez, no tal vício, quis entregar muito o jogo ao Braga com um 0 no marcador. E estando com uma vantagem mínima, obviamente expõe-se sempre ao talento de um jogador como Álvaro Jaló, que acabou por confirmar este estatuto de suplente de ouro para Artur Jorge. Não é que o Braga tenha tido uma reação muito autoritária, muito afirmativa, mas com um 0 no marcador acabou por conseguir ir para cima e aproveitar esse lance. Porque o Sporting, defendendo com o bloco baixo, isto é propositado, não é questão de o Braga empurrar o Sporting, é o Sporting que se mete para trás propositadamente para provocar situações de campo aberto e em vantagem para Gyökeres. Só que o sueco, rebentado, sem poder de decisão, creio que foi o jogo mais abaixo. Sim. Nesse sentido,
acabou por perder o sueco e acabou por perder também algum controle da situação. O Tomás tem uma leitura absolutamente perfeita do jogo. Eu diria que, se olharmos para a fase inicial do jogo, o Sporting de Braga quis ter supremacia no corredor central do meio-campo, criar um 3-2, colocando o Pizzi no papel de terceiro médio, abdicando do Ricardo Horta como segundo avançado, colocando-o a partir do corredor direito. Houve momentos em que, de forma interessante, conseguiu ganhar essa superioridade, até colocando o Ricardo Horta à derivada direita para o meio e a surgir nas entrelinhas. Aliás, a primeira oportunidade de golo, grande oportunidade de golo, surge exatamente no movimento do Ricardo Horta em direção às entrelinhas, mas eu creio que a exibição do Sporting na primeira parte e no início da segunda parte foi mais madura. Isto porquê? Porque a organização defensiva do Sporting foi extremamente competente. O Tomás salientou o desempenho dos 3 defesas centrais, é difícil apontar-lhes um erro ao longo da partida, e isso tirou muita daquela fluidez que o Sporting de Braga conseguia chegar, depois tinha dificuldade em entrar no último terço com qualidade, e sobretudo foi um Sporting muito inteligente a aproveitar as fragilidades do Sporting de Braga. Creio que foi um Sporting muito, muito inteligente a buscar principalmente a prescrutação do corredor esquerdo, com o Nuno Santos e o Gyökeres a fazer movimentos de dentro para fora e depois de fora para dentro, a atacar o espaço entre o Vítor Gomes e o José Fonte, que foi uma mina de ouro para a equipa do Sporting. Acabaria até por ser por aí que o Sporting desenhou o 2-0, que depois acabou por ser bem invalidado, e sobretudo foi muito inteligente a buscar as costas da defesa através de uma construção mais longa, e o ponto que o Tomás, que eu considero que foi essencial para o Sporting desbloquear o nulo, que foi ter calma para encontrar o espaço entre linhas, porque Pote estava a movimentar-se muito bem nesse espaço, e depois acaba por ser nesse espaço que o Diomandé, depois de uma ação de condução e de um passe, encontrou Pote no espaço entre Niakate, Adriano Marim e Vítor Carvalho, que tiveram muitas dificuldades para perceberem onde estava Pote e depois como Pote conseguiu desbloquear a jogada, ou seja, aquele ligeiro movimento dissuasor do Pote para depois uma definição absolutamente sublime. Na segunda parte, eu creio que o Sporting podia ter controlado melhor o jogo. Eu creio que o Sporting, e voltando aos vícios que o Tomás fala, e fala muito bem, eu creio que tem um vício tremendo, que é a procura incessante de atacar rápido, quando o jogo em determinados momentos pede mais pausa, e faltou isso ao Sporting no jogo de ontem para ser mais controlador na segunda parte. É certo que o Sporting de Braga, mesmo quando mudou para 4-4-2, foi uma equipa muitas vezes precipitada no assalto ao último terço, mas foi uma equipa que o Sporting nunca conseguiu desligar da corrente, e obviamente que depois isto permite que uma ação individual sublime, como foi a do Álvaro de Jaló na execução do pontapé livre, tenha permitido ao Sporting de Braga alcançar a igualdade. Mas creio que o principal ponto a sublinhar deste jogo é que o Sporting acabou por desperdiçar a oportunidade de assumir uma liderança isolada no campeonato. E já agora parece-me importante acrescentar que Ruben Amorim parece ser a mensagem perdida a meio caminho, porque tem lançado Daniel Bragança, mas numa fase em que a equipa está a defender muito atrás, e o impacto do médio não se nota particularmente nas segundas partes. Agora, creio que também é injusto e não corresponde à realidade atribuir às substituições o facto de o Sporting ter perdido a vantagem. O Sporting manteve exatamente o mesmo controle do jogo que estava a ter até então. Poderia ter sido mais capaz no aproveitamento das transições, e aí também entra o papel mais ausente e mais precipitado e com erros técnicos de Gyökeres, mas não creio que tenha sido pela entrada de Daniel Bragança, como não foi pela entrada de Edwards, que o Sporting não venceu o jogo. Agora, a equipa coletivamente já está orientada para, em vantagem, se defender atrás, e teve segurança nisso, só que não está a ser capaz de, em certos momentos, prolongar os ataques, controlar a bola e não ser tão vertical, porque chegando rapidamente a Gyökeres vai perder a bola. E isso acaba depois por obrigar, ou permitir, melhor dizendo, que o Braga tenha mais tempo de ataque, o Braga ou os outros adversários, porque o Sporting, nas 4 jornadas, chegou ao fim do jogo com uma vantagem mínima. Desta vez acabou por ceder o empate. E isso também acaba por gastar muitas pilhas de Gyökeres, não é? Porque completamente. Muitas vezes durante o jogo até se vê o avançado a começar uma daquelas. Fez os 90 minutos nos 4 jogos. Sim. E o avançado muitas vezes começa uma daquelas suas correrias e ninguém o acompanha. É óbvio que se nós olharmos para que era o Gyökeres no Coventry, a área de ação do Gyökeres aumentou na equipa do Sporting. Ele é obrigado cada vez mais a fazer movimentos, os 6 movimentos de dentro para fora, para depois protagonizar com bola ações de fora para dentro. E ele no Coventry não era tão usado tão permanentemente em ações desse tipo, e é normal que haja algum desgaste, e sobretudo também porque ele é obrigado muitas vezes a ações de contacto físico, a provocar
provocadas pelos defesas centrais, mas sobretudo na primeira parte, aquilo que eu notei foi uma dificuldade tremenda do José Fonte em perceber os movimentos do Gyökeres e mesmo os próprios movimentos do Gyökeres abriram espaço para o Paulinho e para o Pote explorarem e que o Sporting não conseguiu fazer com que a bola lhes chegasse nas melhores condições, mas a verdade é que foi um Sporting que a atacar pelo corredor esquerdo criou muitas dificuldades a um Sporting de Braga que do meu ponto de vista, e volto a frisá-lo, já tocamos aqui e o Tomás também concordou comigo, em termos de linha defensiva eu creio que falta qualidade a esta equipa do Sporting de Braga para se assumir como um candidato ao título. É certo que tem soluções dentro de portas ainda, eu creio que se calhar a melhor dupla é Serdar-Niakate, mas a verdade é que a liderança de Fonte eu creio que está a aprisionar muito o Arthur Jorge à escolha. E há determinados jogos, sobretudo quando o Sporting de Braga não estiver num bloco tão baixo, em que José Fonte vai ter muitas dificuldades. E não é Al-Musrati no meio campo que pode corrigir o tal controle do espaço entre linhas, também não é jogador que faça muita diferença nesse sentido. Não é mais um distribuidor, mas Vítor Carvalho tem feito muito bem esse papel. Só para concluir em relação a Gyökeres e à dependência do Sporting, o sueco nesta altura já é um jogador sistema. Quando o Sporting ataca está mais inclinado para a baliza adversária e quando o Sporting defende e joga direto à procura do sueco. E neste caminho, neste processo, Amorim está a deixar cair um pouco Trincão, que depois, claro, em 10, 15 minutos também não tem aproveitado muito as oportunidades, mas enfim, também é um papel difícil, e o próprio Marcus Edwards começa a temporada num modo muito intermitente. Percebi a ideia de colocar o inglês ao intervalo, até deu uma bola de golo a Gyökeres, mas de facto não é aquela participação tão brilhante como o inglês chegou a ter noutros períodos. Sim, e eu creio que se nota essa questão. Vamos ver se no futuro, se o Paulinho mantém o lugar como titular e se, por exemplo, não há uma preferência por colocar o Edwards a partir da direita e o Pote a partir da esquerda, onde me parece que poderá ter um rendimento ainda muito maior do que aquele que ele tem, e digamos que o Pote a jogar como avançado interior direito teve ontem a sua melhor exibição, também por mérito da sua magia que é capaz de fazer a diferença, mas eu creio que o Pote rende mais a jogar como avançado interior esquerdo. Onde recebe a bola em posições em que o deixam de campo aberto para fazer aqueles seus passes à baliza. Verdade, mas sobretudo o Pote é um jogador muito inteligente a encontrar espaço nas entrelinhas. Ele percebeu perfeitamente onde é que estava o espaço dentro do bloco do Sporting de Braga e ajudou a fomentar que a bola chegasse àquele espaço. E lembro-me que antes do lance do golo, por exemplo, há um lance numa zona mais baixa e que ele encontra esse espaço dentro das entrelinhas e depois busca o corredor esquerdo da equipa do Sporting. Ele é um jogador muito sagaz, um jogador claramente diferenciador nesta equipa do Sporting e, tal como o Tomás dizia e muito bem na nossa introdução, no nosso primeiro tema, era um jogador que obviamente, olhando para a convocatória da Seleção Nacional e olhando para a perspectiva de terem sido reduzidos 2 jogadores na convocatória, é óbvio que ele cabia no 25º e no 26º lugar de caras, porque até para mim estaria nos 24 principais. Num jogo com mais de 110 minutos e um VAR meio variado, que deu polémica, o Porto, sem rasga atacante, empatou em casa com um Aroca atrevido nas transições e com muita chegada à área dos portistas. Rui, o que significa mais um jogo de desinspiração coletiva do Porto em que a equipa voltou a só marcar nos descontos? Significa, em primeira instância, dar muito mérito à equipa do Aroca, e foi um mérito que eu creio que foi muito subtraído naquilo que foi o pós-jogo, não só pelas incidências de VAR e de arbitragem, mas sobretudo porque foi definido que o Aroca fez muito antijogo. Eu não concordo minimamente com isso. O Aroca foi uma equipa que defendeu de forma muito competente, quis pressionar alto em algumas circunstâncias e fez o 5-2-3 para pressionar alto, mas sobretudo instalou-se bem num bloco médio-baixo em 5-4-1 e conseguiu não só diminuir a influência do jogo interior do Futebol Clube do Porto, com Monteiro muitas vezes aqui sobre o PP e o Rafael Fernandes sobre o Taremi, quando havia essa busca do jogo interior por parte do Futebol Clube do Porto, como também foi capaz de lhe retirar aquilo em que o Futebol Clube do Porto, principalmente na primeira parte, é particularmente forte, que é o jogo exterior, com a presença não só dos laterais, Milovanov e o Tiago Gaio, e o Tiago Gaio muitas vezes colava no João Mário e o Milovanov entre o Galeno e o Wendel, conforme era o jogador que concedia largura, mas pelos apoios dados pelo Jason e pelo Cristo, sendo que até houve a curiosidade do Jason começar o jogo mais à esquerda, o que eu creio que até era um pensamento ofensivo por parte do Daniel Ramos, e trocá-los, ou seja, passar o Cristo para a esquerda para fechar e ajudar no apoio às incursões do João Mário,
Mário e o Jason para a esquerda, porque o Wendel muitas vezes juntava-se ao Galeno e o Futebol Clube do Porto procurava atacar em 2-2-6, ou seja, colocar o maior número possível de jogadores no terço definitivo. Agora, nós temos que olhar para aquilo que foi a primeira parte do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto criou muitíssimo pouco face àquilo que seria o caudal ofensivo que a equipa poderia proporcionar. E a verdade é que há o remate à barra do Tony Martínez e muito pouco mais da equipa do Futebol Clube do Porto. E mesmo esse lance não foi conseguido em ataque continuado ou no momento de transição, ou seja, não foi em bola corrida, foi na sequência de um lance de bola parada. E sobretudo houve uma equipa do Aroca que defendeu de forma compacta, defendeu de forma inteligente, mas nunca deixou de procurar sair para contra-ataque. E a verdade é que conseguiu chegar 4, 5 vezes à zona próxima da área do Futebol Clube do Porto, pertence-lhe o primeiro remate enquadrado através do Cristo, e se houvesse mais discernimento no último passe, podia ter criado mais problemas ao Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, creio que com as substituições o Evanilson veio dar mais qualidade ao ataque do Futebol Clube do Porto, permitiu mais ligações que o Taremi nem sempre foi sagaz a aproveitar, mas por exemplo colocou o Wendel na cara do golo e há uma intervenção fantástica do De Arruabarrena que deixa-me destacar que foi para mim o melhor elemento em campo na partida, porque fez uma exibição notável e acaba depois por ser traído no lance do golo do Futebol Clube do Porto, porque a bola acaba por lhe entrar por entre pernas, mas é para tentar salvar o golo, mas sobretudo com a entrada do Gonçalo Borges, a equipa do Futebol Clube do Porto foi mais capaz de explorar o jogo exterior. Isto porquê? Porque o PP hoje em dia está mais confortável a jogar como lateral direito tremendamente profundo e ofensivo do que nesta posição de Émulo de Otávio a surgir praticamente como terceiro elemento no corredor central do ataque do Futebol Clube do Porto. E aquilo que se viu... Mesmo na tomada de decisão, o PP está um pouco diferente nos últimos jogos. Verdade. Procura muito mais o passo, só que não é essa a essência do jogador. Exatamente. Parece estar fora da zona de conforto. Muito mais errático porque está a buscar muito passe exatamente por isso, porque está fora da zona de conforto. Mas foi sobretudo um Futebol Clube do Porto que fez o assalto final à baliza do ADR ou à Barrena através de incursões pelo corredor direito ou por PP ou por Gonçalo Borges. A equipa do Aroca atacou menos na segunda parte, mas conseguiu chegar com todo o mérito ao 1-0 num lance muito bem gizado através do Cristo, condução, diagonal em condução, busca do 1 contra 1 e capacidade para suplantar o PP e o Nico Gonzalez e depois ainda buscar o discernimento para ainda buscar o remate, colocar o Aroca em vantagem no 1-0, depois obviamente, e depois se quiseres falar sobre isso podemos falar sobre a entrada do VAR no jogo e também da própria equipa de arbitragem no jogo, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto consegue chegar àquela grande penalidade que o Taremi acaba por sacar e o Galeno desperdiçar através do jogo exterior e chega ao golo do empate mais uma vez através de cruzamentos para a área, aqui com o Ivan Raime que surge nos seus primeiros minutos como jogador de Futebol Clube do Porto como 8 claramente de vertente ofensiva, a lançar a bola para a área para o segundo posto, o Gonçalo Borges a atacar muito bem a bola e a colocar no corredor central onde o Evanilson, aproveitando o passe do Gonçalo Borges, acabou por definir e fez 1-1, salientando que havia fora de jogo posicional do Fran Navarro, mas do meu ponto de vista, bem o árbitro não assinalou porque não teve interferência na visão ou na visibilidade que o De Arruabarrena teve do lance. Sobre este jogo, e porque o Rui já fez uma análise geral, uma primeira parte muito pobre do Porto do ponto de vista atacante, creio que os titulares do futuro vêm na segunda parte. Alan Varela, em termos de intenção ofensiva, quer no passe vertical pelo meio, quer no passe longo para abrir o campo, é claramente um jogador para agarrar aquela posição 6 e melhorar muito a distribuição do Porto no miolo. Verdade. Com o Nico Gonzalez muito provavelmente como parceiro, mas ainda à procura do melhor espaço e do melhor entendimento com a equipa numa função um pouco diferente. E de ter mais espaço. Exatamente. Ivan Raime, creio que é um jogador que tem tudo para vir a ser fundamental pela tal criatividade extra que PP dificilmente vai dar. Não está talhado para esse assumir do risco máximo no passe, não tem a visão nem a técnica necessária para ser Otávio, ou para ser neste caso um novo Otávio. Ivan Raime já tem perfil para ser essa figura no plantel do Porto. Evanilson, creio que é o melhor 9 do plantel, em condições normais, não naquele modo da época passada, mas vamos ver se recupera um nível daqui para a frente em termos de associação com a equipa, pela forma como abre espaços, até a finalizar. Pode melhorar muito também aquilo que o Porto tem no ataque, repito,
recuperando o nível de há 2 anos. E depois Gonçalo Borges, que não sei se será aposta como titular, mas quando o Porto quer ir para cima, quer ter mais capacidade no jogo exterior, é o elemento certo para realmente dar soluções. Agora, também é um elemento que traz muita dependência e muita procura do cruzamento, do drible, para tentar servir logo as zonas de finalização. Não é um jogador que ofereça muita pausa, mas dentro desta função específica tem sido sempre importante nas segundas partes do Porto e volta a estar ligado a um golo. Reforço também o mérito dado ao Arouca em termos de organização defensiva. Aliás, individualmente, além de Derruaba Arena, há 3 exibições muito chamativas, a meu ver. Os centrais exteriores, Montero, o canhoto, Rafael Fernandes, que tem um perfil muito semelhante a de Tiago Jaló, na minha opinião, e que é muito forte, quer a antecipar, quer a controlar bolas nas costas, e também muito afirmativo nos duelos. Atenção a este jovem central, que pode ser um dos nomes... E é claramente um dos defesas centrais mais rápidos do futebol Exatamente, português. Pode ser um nome muito relevante para acompanhar ao longo da temporada neste plantel do Arouca, que já agora, a meu ver, até está acima do plantel da época passada. Isso é muito curioso, porque se pensou que poderia haver aqui um decréscimo de qualidade, e isso não acontece. Morlai Silá, presença muito imponente à frente da defesa, nos duelos, a corrigir, nas coberturas. Excelente também a Silá, que já foi uma das figuras da época passada. E depois aquele trio ofensivo, que é muito acima da média no futebol português. Se me permite a expressão. Completamente. Em que se destaca particularmente Cristo Gonzalez. Quer com desmarcações nas costas da defesa, quer também no 1 contra 1, como apoio, a finalizar. É um avançado realmente extraordinário para a dimensão do Arouca e vai marcar muitos golos, vai fazer muitas vezes a diferença. E Rui, voltando a ti, mas eu gostava de vos ouvir aos dois, o que é que vos apetece dizer sobre esta polémica toda que se instalou por causa do VAR no Dragão e o que se viu e não viu e a culpa foi de uma tomada elétrica que não estava a funcionar? Posso começar, que sou muito rápido. Força. Acho que o VAR teve de entrar, ou melhor, entrou no futebol, ou deveria entrar no futebol, como elemento de transparência. E não é isso que acontece. É um elemento de dúvida. E portanto há aqui qualquer coisa que está a falhar. Não sei aquilo que aconteceu do ponto de vista da tecnologia, não é o mais relevante sequer. Agora, vão-se sucedendo estes episódios em que o VAR, por um motivo ou por outro, ou porque a linha foi mal colocada ou não funciona, enfim, o que quer que seja, mas creio que é cada vez mais fundamental que exista a comunicação e o esclarecimento sobre toda a atuação do VAR. Porque se é para ser um elemento de dúvida, então voltamos ao futebol sem VAR e estamos na mesma. Sim, para 4 jornadas já são incidentes a mais e não falo apenas dos jogos dos grandes. Por exemplo, na segunda liga houve também este fim de semana uma decisão completamente equivocada por parte do VAR. Em relação ao jogo de ontem, salientar-te que achei difícil, por exemplo, que na primeira parte o árbitro auxiliar não tivesse visto o fora de jogo do Taremi e tivesse que haver necessidade de recorrer ao VAR para anular o golo ao Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, sobretudo senti no lance que acabou depois por gerar toda a celeuma, que o árbitro foi demasiado temerário a assinalar a grande penalidade. Ele próprio teve muitas dúvidas, ele não assinalou em primeira instância, só assinalou em segunda instância, uma grande penalidade perfeitamente inexistente, e a verdade é que a forma como o Futebol Clube do Porto pretende protestar o jogo, creio que não faz sentido. Está prevista a possibilidade de, em caso de falha de comunicação, seja áudio, seja visual, haja a possibilidade de haver este contacto por walkie-talkie ou telefone que permita validar ou invalidar a decisão do árbitro. Creio que aí o VAR foi extremamente corajoso e tomou a decisão correta de invalidar o golo ao Futebol Clube do Porto. Do meu ponto de vista, falhou aí o cartão amarelo a Taremi. Depois, o outro lance, o lance que gera a grande penalidade que o Derruaba Arena defende ao remate do Galeno, eu não marcaria grande penalidade, mas percebo que o árbitro tenha marcado e creio que aí o VAR não tem grande interferência no lance, porque a decisão é do árbitro. Há um toque, do meu ponto de vista o toque não justificava a queda aparatosa que o Taremi teve, mas há um toque, portanto é legítimo o assinalar da grande penalidade. Se me permite, só para rematar esta questão, e também se calhar para não voltarmos também a falar sobre isso, o tempo de descontos foi absurdo do meu ponto de vista. Creio que 23 minutos de compensação não fizeram sentido. Há uma grande discrepância entre tempos de compensação dados por diferentes árbitros, e isto tem que haver claramente uma forma dos árbitros definirem o que é realmente para acontecer. Eu e o Tomás já falamos sobre esta questão já nas jornadas anteriores. Eu creio que não faz sentido alargar tanto os jogos. Em relação ao jogo específico do Futebol Clube do Porto ontem, eu creio que
partindo do pressuposto que não houve praticamente futebol nos primeiros 5 minutos de compensação, eu creio que faria sentido dali somar mais 10, 11 minutos, ou seja, o jogo atingir os 16, 17 minutos de compensação. 23 foi absurdo, não fez, do meu ponto de vista, qualquer sentido face às incidências do jogo, que foram muitas. É quase um prolongamento, sim. Sim, e se olharmos para aquilo que tem sido o tempo de compensação nos jogos do Futebol Clube do Porto, juntando primeira e segunda parte, já vamos praticamente num jogo inteiro de futebol. E passemos então à Luz, onde o Benfica goleou o Vitória, cujas boas intenções acabaram na expulsão que teve aos 18 minutos da primeira parte. A partir daí, a equipa de Roger Schmidt voou nas asas de Rafa e Di Maria para registar a primeira goleada no campeonato. Mas, Tomás, no breve tempo em que houve 11 jogadores de cada lado, o jogo foi diferente, não é? Sim, antes de mais há que dizer que é uma pena que a expulsão tenha estragado, entre aspas, o jogo, porque prometia ser muito rico taticamente e obviamente acabou por ser de sentido único a favor do Benfica. Surpreendeu Paulo Turra com uma abordagem tão ousada no Estádio da Luz, que é no mínimo rara quando um clube visita a casa de um candidato ao título, não sendo outro candidato ao título, claro está. E o Vitória foi de facto uma equipa muito agressiva, com uma pressão muito alta, os dois alas a saltarem muito longe para condicionarem a saída do Benfica desde trás, claro, correndo muitos riscos com a linha defensiva colocada no meio campo, e houve muitas tentativas de bola direta do Benfica naqueles primeiros 15 minutos. O golo sofrido, o primeiro, é bastante ingênuo da parte do Vitória, deixa o meio campo aberto na sequência de um lançamento lateral e depois Rafa e Di Maria, entendem-se, pela primeira vez neste jogo, viria a ser muito recorrente. Claro que com a expulsão o Vitória teve de se organizar atrás, muitas mudanças táticas, Paulo Turra falou sobre isso na conferência de imprensa. Não houve um 5-3-2, que era o mais expectável. Houve a presença de João Mendes como avançar pela esquerda, num 5-4-1 defensivo, que muitas vezes era um 5-2-3, porque a equipa estava lançada na pressão alta. João Mendes, que tinha sido o melhor em campo, curiosamente, na partida anterior, acabou por manchar a exibição desta vez, foi expulso precocemente e o jogo ficou muito ao jeito do Benfica, que já estava a vencer e teve tudo para controlar. Foi a melhor exibição de longe do Benfica do ponto de vista atacante, ficando algumas dúvidas, obviamente, sobre se a prestação 11 contra 11 seria deste nível ou não. Ainda assim, com o Auschwitz a assumir-se no lado esquerdo, grande exibição do norueguês, houve também João Neves e Kokshu muito inspirados na distribuição, e Kokshu até a marcar um golaço. É tremenda a facilidade do turco para verticalizar o jogo, para descobrir o melhor passe, quer por dentro, quer a lançar para as alas, e finalmente também a mostrar esta meia distância, que é um dos pontos fortes do jogo, já se via muito no Feyenoord, e que não deve ser apagado, ou seja, tem de ter esta capacidade de se aproximar da área para finalizar, como aconteceu. E depois uma participação excelente dos três elementos de apoio a Musa. João Mário, que em Barcelos tinha sido um elemento de controlo, de associação, e aqui foi também um elemento de desequilíbrio, quer no drible, quer ao nível do passe, e depois a dupla Rafa e Di Maria, muito competentes no nível da decisão, com algum brilhantismo até. Estão nos 4 golos, Tomás. Exatamente, entenderam-se às mil maravilhas, com trocas de posição, rupturas, associações em espaço curto. Foi claramente um Benfica a recuperar aquela imagem do início da última época, que ainda não tinha aparecido nesta temporada. Agora, claro, num contexto mais específico, em que o Vitória estava reduzido a 10 elementos. Uma palavra também para o avançado. É verdade que Musa é um elemento útil na pressão, também é verdade que tenta sempre mostrar-se à equipa em apoio, mas não creio que tenha potencial para ser um titular de garantias. E isto abre aqui um pequeno problema para Roger Schmidt, enquanto Artur Cabral não entra também no ritmo e na dinâmica certa. E o Gonçalo Guedes, se me permites, pode ser também a solução para a posição 9 no Benfica. Ainda vai demorar, sim, à partida sim. Diria que surpreendeu a postura kamikaze do Paulo Turra. Aliás, se olharmos para aquilo que foi o trabalho dele, por exemplo, no Atlético Paranaense ou no Santos, nunca vimos uma equipa tão pressionante, tão, diria, arrojada na forma como defrontou o Benfica e criou claramente dificuldades ao Benfica na forma como pressionou e como procurou chegar às zonas de finalização. Recordar que a primeira oportunidade, mesmo sendo uma situação de fora de jogo do Jota, acaba por a bola ir ao encontro do poste do Samuel Soares, mas sobretudo o Benfica conseguiu encontrar os espaços para desbloquear o jogo, conseguiu chegar a 1-0 através de um lançamento lateral marcado praticamente
uma jogada de área a área, com o Bá encontrar o Rafa depois o Di Maria e no cruzamento para a área o corte infeliz do Jorge Fernandes, e a verdade é que o jogo, se mantivesse de 11 contra 11, provavelmente teria cores muito interessantes, porque a equipa do Vitória não estava a acusar o golo sofrido, ou seja, estava a tentar jogar da mesma maneira, mas a expulsão do João Mendes, que tal como o Tomás disse muito bem, tinha sido decisivo no jogo anterior, e neste jogo estava a fazer mais um papel de avançado interior esquerdo do que de terceiro médio, ou seja, uma mudança do 3-5-2 em momento ofensivo para um 3-4-2-1 muito interessante, que eu creio que poderemos ver em jogos posteriores da equipa do Vitória, mas a verdade é que a partir daí surgiu um Vitória cheio de dúvidas em momento defensivo. O Paulo Turra, tal como o Tomás disse, saltou entre estruturas, começou por defender num 5-4-0, depois passou para um 4-1-3-1 e finalmente estabilizou a equipa no início da segunda parte num 4-4-1 com dois médios de pendor claramente mais defensivo. O Benfica, tal como o Tomás disse e muito bem, de 11 contra 10 fez a sua melhor exibição da temporada, superior até a vários momentos do Benfica Futebol Clube do Porto, que seria o jogo, foi mesmo o jogo de maior dimensão que o Benfica teve até ao momento, conseguiu finalmente carburar do ponto de vista ofensivo. O papel do João Neves e do Cockchu, tal como o Tomás disse, foi extremamente importante, nomeadamente o do Cockchu, e depois mesmo o Rafa continuou a ser um jogador determinante, a encontrar espaços por dentro e por fora do bloco adversário com grande facilidade, porque a verdade é que a equipa do Vitória, mesmo instalada num bloco médio-baixo, consentiu muitos espaços, quer por dentro, quer por fora do bloco, que o Benfica soube aproveitar muito bem. Portanto, o 4-0 com que o Benfica praticamente iniciou a segunda parte, com o golo do Oshnes, deu demasiado conforto à equipa do Benfica. Creio que faltou, depois do 4-0 e depois, se quiserem, da bola ao Musa ao Ferro, que foi pouco depois, na sequência de mais uma combinação na esquerda entre o Oshnes e o João Mário, e salienta aquilo que o Tomás disse, o João Mário em Barcelos, naquele que tinha sido o melhor jogo até agora, tinha sido um jogador muito mais importante em termos de combinação, em termos de dar até pausa e critério ao jogo do Benfica. Neste jogo ainda foi mais desenvolto, ou seja, foi muito profundo em alguns momentos, chegou às zonas de finalização, namorou o golo, como aconteceu no lance que está na origem do 4-0, mas a verdade é que o Benfica, depois da bola ao ferro do Musa, adormeceu por completo no jogo. Concordo com o Tomás em relação ao Musa, mostrou ser no momento ofensivo curto para ser titular nesta equipa do Benfica, ainda que tenha garantido em termos defensivos a capacidade de pressão que ajudou o Benfica, nomeadamente em 2 golos, a conseguir, não por intermédio de Musa, mas pelo intermédio do coletivo, recuperações em zonas altas que permitiram ao Benfica marcar 2 golos, algo que tinha faltado em jogos anteriores. Só uma nota individual sobre Auschwitz, que termina o jogo como capitão do Benfica, já depois de abraçadeira ter passado por António Silva. Verdade. Há 2 tipos de líderes, aqueles que se afirmam pela comunicação, pela presença, e parece-me que Auschwitz entra no outro aspecto de potencial de capitão. É um exemplo, certamente, para todos os elementos do balneário do Benfica. Fazer tantas funções com esta competência é no mínimo raro e por isso Auschwitz certamente acaba por ser valorizado por Schmidt e não só, diria que também pelos próprios companheiros. A Rivienga desta semana aos grandes que querem dominar toda a bola em Portugal faz-nos dedicar a nossa bola, uma vez mais, à versão do Boa Vistão, que está a ser limada por Petit e agora novamente na liderança do campeonato. Rui, esta jornada os achadrezados foram ganhar ao Estoril, do qual já agora também vamos aproveitar para falar. Sim, e é justo também destacar o Estoril porque é uma equipa que tem menos pontos do que aquilo que o futebol tem praticado justifica. No entanto, dar mérito à forma como o Boa Vista conseguiu conquistar o triunfo diante do Estoril, um triunfo com algum sofrimento, porque a verdade é que o Estoril, principalmente na segunda parte, mas também na primeira parte, mas principalmente na segunda parte, esteve muitas vezes perto de conseguir a igualdade, mas sobretudo destacar o 1-0, o golo do Pedro Malheiro, que é uma execução fantástica na sequência de um pontapé de canto do Salvador Agra. Pedro Malheiro remata de primeira, está num grande momento de forma, a justificar mais atenção do meu ponto de vista. É um lateral muito ofensivo, que se desdobra muito bem do ponto de vista ofensivo, e adaptou-se bem à linha de 4. Surge cada vez mais em zonas interiores. Verdade,
O que não deixa de ser curioso é que o Pedro Malheiro surge como lateral numa estrutura com 3 defesas centrais em que lhe dava maior liberdade ofensiva, até porque ele no início da carreira, a ideia que tenho é que nas divisões inferiores jogava mais como ala extremo, e a verdade é que se está a sentir muito confortável a jogar como lateral, mesmo numa linha de 4, e a surgir no corredor central também em várias circunstâncias a buscar o remate fora da área, e deixar obviamente a nota de destaque para aquilo que foi para mim, o melhor jogador do Boa Vista no terreno de jogo foi Tiago Moraes. Tiago Moraes foi um autêntico pesadelo para Raul Parra, chumbou o lateral direito do Estoril neste jogo. Tiago Moraes criou com uma facilidade tremenda desequilíbrios no 1 contra 1 e depois assina um golo de bandeira, depois de um ótimo trabalho individual, de uma jogada bem desenhada pela equipa do Boa Vista, muito vertical a chegar à zona de finalização, mas continuou também a criar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo, já tinha criado, criou depois, e foi um jogador que aproveitou muito bem o empréstimo que o Boa Vista fez à equipa do Leixões, em que lhe permitiu jogar com continuidade e estar pronto para assumir esta titularidade. E importa destacar algo que nós já tocamos aqui, mas é sempre importante reforçar para quem não sabe, é que esta equipa do Boa Vista não teve possibilidade de contratar jogadores neste mercado. Portanto, é uma equipa de continuidade, perdeu jogadores, mas mesmo assim continua a ser uma equipa tremendamente competitiva, tem o segundo melhor ataque do campeonato, apenas batido pelo Benfica, o que contraria aquela tendência que as pessoas têm para catalogar as equipas do Petit como equipas muito defensivas. Mas se quiseres nesta linha de continuidade destacar um jogador que me parece nuclear naquela zona central do terreno na equipa do Boa Vista, não só pelos equilíbrios que confere do ponto de vista defensivo, mas pela forma como dá conforto na construção à equipa do Boa Vista, principalmente numa primeira construção, que é o Seba Pérez, que já tinha feito um jogo enorme diante do Benfica, que tinha sido também muito importante na vitória em Portimão e que volta a ser aqui um jogador em pleno destaque na formação do Boa Vista. E se quiseres do outro lado, destaque do Jordan Olsgrove, que fez um jogo a todo o campo na equipa do Estoril. Ele está a jogar como médio mais defensivo no 4-3-3 do Álvaro Pacheco, mas foi um jogador que teve capacidade de oferecer passes muito interessantes em termos de construção, de conduzir e chegar às zonas de finalização, enviou uma bola ao ferro num remate fora da área e depois teve a curiosidade de acabar o jogo até como defesa central e com qualidade, sobretudo a nível da construção. Antes de mais, é um prémio justo para o Boa Vista e para Petit chegar à pausa de seleções nesta condição de primeiro classificado. Depois há de facto um aproveitamento extraordinário do plantel achadrazado. João Gonçalves na baliza e Tiago Moraes como extremo esquerdo são de facto duas revelações dentro da equipa e que podem crescer claramente ao longo da temporada. Diria, antes de entrar num lado mais individual, que foram dos melhores 45 minutos que vimos esta temporada no futebol português, e é pena que por vezes não se preste atenção também a isso, um bocadinho fora do radar dos grandes. Portanto, fica esta nota. Sobre, de facto, a temporada do Boa Vista, que está a ser extraordinária neste arranque. Tiago Moraes é a grande sensação, é um extremo muito imprevisível que não desequilibra apenas por fora, mas também por dentro. Aliás, o Boa Vista tem uma dinâmica muito bem trabalhada, com Makuta a abrir no corredor esquerdo para que Tiago Moraes se meta numa zona interior. Portanto, é um jogador que desequilibra facilmente, quer junto à linha, e entortou claramente o Raul Parra. Tem uma característica de que gosto bastante, é que sai para os dois lados, utiliza quer o pé direito quer o pé esquerdo, e isto torna a marcação muito difícil em lances de 1 contra 1, mas também sabe jogar por dentro. Portanto, está aqui realmente um jogador para se afirmar em pleno no Boa Vista. Makuta já é um conhecido, Bozenic está a dar passos em frente, não teve uma temporada brilhante no Bessa, mas está a ser mais importante, quer com movimentos de ruptura, quer de costas para a baliza. O Boa Vista varia bastante na construção, há uma capacidade de variar o lado para encontrar o extremo aberto. Muitas vezes o Boa Vista procura isto, tal como procura jogar por dentro. Do lado oposto. Exatamente, e aí entra Sebastián Pérez, que quanto a mim é um dos melhores médios da Liga Portuguesa. Já falámos aqui disto, mas é um jogador que, para quem não conhece, sempre foi destacado como um dos melhores 6 da América do Sul e esteve no radar de clubes como o Arsenal, o Barcelona, há uns anos. A passagem pelo Boca Juniors não lhe saiu muito bem e por isso teve de dar um passo atrás. Aproveita o Boa Vista e diria que aproveita o futebol português. Há aqui
Diria um plantel um poupouco espremido, obviamente, não há imensas está condições. preparadíssimo para dar 2 passos em frente. Completamente, mas já tem 30 anos, portanto não sei se o salto ainda será muito grande. De qualquer forma, é uma mais-valia para o futebol português. O Boa Vista não terá muita profundidade de plantel, com lesões no jogador-chave pode haver aqui alguma quebra de rendimento, mas é de facto muito meritório o trabalho coletivo e a aposta em certas individualidades que tem sido feita. No lado do Estoril, e isto é um bocadinho continuação da época passada, há bons valores, mas muitos problemas defensivos, e isso pode atirar a equipa mais uma vez para os últimos lugares, apesar do rendimento inicial, sobretudo 2 jogadores, Olsgrove como construtor e João Marques como médio de ruptura e de chegada à área, aliás merecendo a chamada ao sub-21. Sem dúvida. E até o destaque de Roberto Martínez, juntamente com o Rodrigo Gomes. Eu fico com muitas dúvidas em relação ao Estoril, principalmente nesta jornada, é na formatação, se quiseres, da linha de 4 de trás. Eu creio que a linha anterior, mesmo com o Volney a fazer de falso ao lateral direito, era mais consistente, como a dupla Bernardo Vital-Mangalá mostra ser melhor do que esta dupla que foi formada pelo Pedro Álvaro e pelo Eric Cabaco. Na lateral esquerda, creio que o Tiago Araújo cumpre bem, mas fico com algumas dúvidas em relação à consistência desta linha defensiva, e repara que o Dani Figueira acabou por ter também um papel importante, com algumas intervenções que impediram o Boa Vista de chegar a mais golos, principalmente na primeira parte. Nota final para o Rafik Kitano, que é também um desequilibrador do melhor que há no futebol português, condução por dentro, aceleração, dribla muito facilmente, por vezes algo individualista, mas é um jogador que vale a pena ver. E deixa-me também dar uma nota para o Alejandro Marques, para além do golo e dos golos, porque ele já marcou mais do que um neste campeonato, a forma como se associa e joga de costas para a baliza é muito interessante e promove muito também as incursões interiores dos médios e as próprias diagonais para o espaço interior dos alas. E chegamos à rubrica Totti ou Tot e vamos atribuir o lado bom da distinção a quem marcou um hat-trick este fim de semana na Premier League. Ele é irlandês, só tem 18 anos, chama-se Evan Ferguson e joga no Brighton, que adora a bola do Roberto De Zerbi. Tomás, este jovem avançado já tinha prometido ser capaz de mostrar e fazer coisas bonitas a época passada. Sim, sem dúvida. Tinha-o considerado como a revelação principal da Premier League na última temporada. Aposta de Roberto De Zerbi, que marcou aqui o primeiro hat-trick de muitos, certamente, porque é um dos 9 de referência para os próximos 10 anos, indiscutivelmente. Não necessariamente como Haaland, porque penso que tem um potencial superior na forma como participa fora da área. Pode ser ali um misto entre Harry Kane e Haaland numa versão melhorada. Diria que Roberto De Zerbi está a trabalhar nesse sentido, para que o jogador também em apoio consiga ser uma mais-valia. Aliás, marca um gol de fora da área. E, por exemplo, Haaland marca pouquíssimo de fora da área. Normalmente não é esse o principal atributo do jogador norueguês. Evan Ferguson tem tudo para ser um avançado muito completo dentro deste registro de 9 mais clássico, que se destaca sobretudo pelos movimentos de desmarcação para a finalização e depois pelos atributos na finalização de todas as formas e feitios. É um jogador ainda muito jovem, como destacaste. Aliás, o Brighton é muito conhecido pela capacidade de recrutamento na América do Sul, por exemplo, noutros mercados, mas também é de destacar a forma como pesca muito cedo. Evan Ferguson foi contratado ao Bohemians com 16 anos, portanto, muito cedo, tem vindo a crescer no clube. Não é o único avançado disponível, porque há muitas opções para Roberto De Zerbi e agora chegou também Ansu Fati. Por isso, Evan Ferguson nem sequer tem o lugar titular absoluto, mas Roberto De Zerbi certamente vai acreditar mais e mais neste ponta de lança irlandês. Nesse jogo, o que se destaca ainda é a afirmação de Billy Gilmour, que faz uma partida notável, com participação nos golos também, uma assistência. Que jogador. Exatamente, no primeiro golo faz o remate que dá origem depois à recarga de Evan Ferguson. Foi contratado por 6 milhões de libras ao Chelsea, e veja-se por quando foi vendido Moisés Caicedo. O Brighton anda aqui à procura das pechinchas. Um 6 que joga com o número 11. Fantástico, é um jogador com muita margem de crescimento ainda, já jogando desta forma. É perfeito para a ideia de jogo de Roberto De Zerbi, pela forma como encontra o espaço livre para receber, como prepara a recepção, distribui ora por dentro, ora ativando os extremos que jogam sempre abertos na ideia de Roberto De Zerbi. Portanto, Billy Gilmour é um caso em que só lhe falta continuidade, ou lhe faltou continuidade, porque tendo tempo de jogo e tendo a confiança do treinador num contexto apropriado, vai ser a curto prazo um dos melhores médios da Premier League. E aqui destaca-se a visão do Brighton para contratar, para ir à procura de Billy Gilmour, e o preço. Insisto nesta ideia porque o Brighton é uma lição de como negociar e de como procurar talento.
Como dizias, Tomás, e acho que é um ponto que é muito interessante, o Brighton é muito elogiado pela prospeção na América do Sul, mas este talento britânico também não escapa, e repara que o Ferguson aparece no sub-17 da Irlanda, ainda jogava no Bohemians, com 15 anos, ele até já era titular, e o Gilmour é um jogador que vem das seleções escocesas desde o sub-15, sub-17, sempre em papel de destaque, e sobretudo parece-me, e ele acaba por ter participação nos 3 golos do Ferguson, parece-me que poderá ser o rosto de uma revolução no futebol escocês, para conseguir ser um futebol mais cerebral, porque é ele claramente o jogador que pode conduzir a Escócia para um futebol dessa qualidade. E só uma nota, o Chelsea, que até precisa bastante de um 6 com este perfil, cedeu Billy Gilmour e tem, por exemplo, Conor Gallagher no plantel. Billy Gilmour pode jogar como 6 ou como 8, tem um potencial muito superior. É verdade que Gallagher é um médio bastante polivalente, mas comparando com Billy Gilmour, fica uns furinhos abaixo. Daqui por uns tempos, quando chegarmos à Liga dos Campeões, veremos a arte que vem depois de todos os prognósticos vaticinarem uma vida algo fácil ao Benfica no seu grupo. Rui, um dos adversários dos encarnados será o Red Bull Salzburgo, que, ao contrário do que só viu, não será propriamente uma pera doce para o Benfica. Não, e o Benfica vai ter um grupo complicado na Liga dos Campeões. É certo que eu acho que tem favoritismo a seguir com o Inter para a próxima fase, mas o Salzburgo e a Real Sociedade não são peras doces, nem pouco mais ou menos. É preciso respeitar este Salzburgo, decacampeão austríaco. Não vamos falar da pouca competitividade do campeonato austríaco, porque a verdade é que o Salzburgo tem sido competitivo fora de portas, e basta olhar para a última Liga dos Campeões e ficou em 3º lugar na fase de grupos e acabou depois por ir para a Liga Europa. E há um pormenor que é um por maior, se é permitida a expressão, que é a capacidade de reinventar desta equipa do Salzburgo. O Salzburgo este verão fez um encaixe praticamente de 80 milhões de euros em vendas. Vendeu o Sesko e o Seiwald para o Leipzig, que não é por acaso que já se estão a impor como titulares na equipa alemã. Vendeu o Okafor para o Milan, vendeu o Kohn, o guarda-redes, para o Mónaco, vendeu o Adamu para o Friburgo. Portanto, é um celeiro, se quisermos, do top 5 do futebol europeu, com principal incidência, até pela questão da proximidade e da ligação ao Leipzig para a Bundesliga, e consegue reinventar-se com reforços que já foram contratados atempadamente, porque se olharmos para aquele que é o 11 mais habitual neste início de temporada, só vês 2 reforços a jogar permanentemente, ou até, se quiseres, um permanentemente, que é o Bidstrup, que foi contratado ao Brentford, o dinamarquês de 22 anos, e outro que é o Terzic, que à partida será o dono da lateral esquerda, contratado à Fiorentina. De resto, é uma equipa que joga num 4-3-1-2, mudou de treinador, já esteve em grande destaque nas últimas temporadas no Salzburgo e partiu para a Arábia Saudita em busca de um contrato multimilionário. Entra Struber, que não mexe no ideário, porque já é um treinador que tem há muitos anos ligação ao grupo e, sobretudo, teve vários anos que trabalhou no Liefering, que é a equipa secundária do Salzburgo, e onde muitos destes jovens vão crescendo na competição da 2ª divisão austríaca para depois corresponderem na entrada na equipa principal. Portanto, olhar para esta equipa e perceber que, por exemplo, o jogador que é aquele que eu mais destaco do ponto de vista individual, que é o médio ofensivo Glauc, surge já porque foi contratado atempadamente no último mercado de inverno, e se tivesse deixado provavelmente para este mercado, esta aquisição, já não teria tido capacidade para chegar ao jogador, fruto daquilo que foi o seu desempenho no Europeu Sub-21. Olhando para esta equipa, para vermos muito rapidamente, Schlager, o guarda-redes, tem 27 anos, 2 laterais, principalmente o Dedic à direita, 21 anos, bósnio, com uma elevada propensão ofensiva, um lateral muito interessante. Dupla de centrais está a ser formada pelo Baidu, que é um jovem austríaco com muito potencial, de 19 anos, e pelo Pavlovic, que é um sérvio de 22 anos que chegou a passar pelo Mónaco. Solé está lesionado, provavelmente jogará no lugar do Baidu quando a competição for mais rígida, é um francês de 23 anos.
Depois, a tal capacidade que tem para contratar cedo jogadores, bem notória no médio defensivo, o Gorma Douar, o médio defensivo francês de 20 anos, o tal Bidstrup, reforço contratado ao Brentford de 22 anos, e à esquerda um jogador muitíssimo interessante, que também pode jogar como lateral em caso de necessidade, que é outro dinamarquês, que é o Gaillard de 20 anos. Depois Glauc como médio ofensivo, já com o Suzic, que é um croata de 22 anos, também um médio de grandíssima qualidade, tem estado lesionado. Glauc, israelita, 19 anos, e a dupla de ataque completamente renovada, com Konaté da Costa do Marfim com 19 anos, um jogador tremendamente interessante, e o Tomás já teve a oportunidade de escrever sobre ele e destacou exatamente isso, que surge na linha de sucessão do Cesco e do Okafor, e está a comprovar que tem essa capacidade. E ontem um jogo fantástico do Simic como avançado de referência, ainda não estava a explodir muito, mas neste jogo já mostrou capacidade até na complementariedade com o Konaté, croata de 19 anos. E depois ainda há Seko Keita como alternativa, o próprio Ratkov, que foi contratado ao Baka Topola, que é um avançado muito interessante e que se destacou na primeira divisão da Sérvia na temporada passada, e também no meio campo há o Força Nunganês de 20 anos, mais um caso de prospecção rápida e atenta desta equipa do Salzburgo, que do meu ponto de vista vai ser um adversário muito complicado para o Benfica, independentemente do favoritismo do Benfica e de Inter em seguirem para os oitavos de final da Liga dos Campeões. É aquela equipa que não tem medo de ninguém, e por aí se percebe que podem surgir jogos difíceis para o Benfica. O Rui já destacou a equipa do ponto de vista coletivo, também com alguns nomes. Há para mim 4 jogadores que estão acima dos outros neste plantel do Salzburgo. Gorna Douat, o tal médio que foi contratado ao Saint-Étienne, portanto tem um potencial muito acima da média. Glauc, em termos de criatividade, como 10, é um jogador muito perigoso e que serve aos avançados, e essa dupla da frente, que vai dar muitos trabalhos certamente, Konaté e Simic, que são 2 jogadores muito complementares, como destacava o Rui. Konaté mais móvel, mais explosivo, e Simic mais na linha de Cesco, um avançado de referência, mas que também tem passada larga, um avançado difícil de acompanhar, e que na grande área faz toda a diferença. Já se destacou na Youth League, são jogadores que têm um processo sempre muito trabalhado, também com a integração no Liefering, e que aproveitam sempre esta plataforma para se mostrarem e para se lançarem para outros palcos. Portanto, nesta Sociedade das Nações há que ter bastante cuidado, porque é uma equipa que joga muito no limite, pressão alta, mas pode muito facilmente causar a surpresa. Verdade, e consegue criar em ataque posicional, como foi o primeiro golo ontem diante do Rapid, com uma excelente combinação entre o Jair, o Glauc pelo corredor esquerdo, a tal movimentação, e depois a finalização do Simic dentro da área, e a segunda na tal contrapressão fortíssima que o Tomás dizia, com o Bidstrup a lançar o Konaté e o Konaté depois a servir o Simic em zona de finalização. E deixar só uma curiosidade, Tomás, sabes quem é que eles contrataram para o Liefering neste defeso? Ponta de lança? Ainda não vi. Turco, o avançado da seleção sub-19 de Itália, o que era a alternativa ao Pio Esposito. Portanto, cá está, não falha. Prospeção mais do que atenta desta equipa do Salzburgo. E para terminar, o nosso Teatro dos Sonhos leva-nos a um estádio olímpico, onde quem joga sempre com um sorriso estampado na cara fez uma acrobacia para marcar um golo à Roma de José Mourinho. Tomás, parece que o hipertalentoso e bem disposto Rafael Leão está a arrancar a época de novo em grande forma. Foi um passeio do Milan no Olímpico de Roma até à expulsão, que depois condiciona o final da partida, mas de facto o Rafael Leão é um dos méritos do Milan no mercado. Creio que foi uma das equipas que melhor se movimentou neste mercado europeu, não só com contratações, e já lá vamos, mas também ao assegurar, claro, o Rafael Leão, que era uma das grandes incógnitas em torno desta equipa rossonera. Mantendo o Leão, creio que por si só o Milan é um candidato ao título, e vai haver espetáculo direto, entre aspas, entre Kvaratskhelia e Rafael Leão na luta até pelo prémio de melhor jogador desta Série A. Concordo. Mas creio que o Milan se reinventou, e aí há muito trabalho de Pioli. Pioli sempre foi um treinador que deixou algumas dúvidas, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Mesmo o Milan campeão foi mais pela consciência defensiva, pela forma como segurava muitas vezes uma vantagem mínima, e não tanto por ser uma equipa espetacular do ponto de vista atacante. Mas agora, além da sociedade Theo e Leão, que já era do melhor que a equipa tinha, e quem porventura possa ainda não ter visto o golo de Leão, vá ver, porque é uma finalização realmente de craque dentro da área, como incrível, como conseguiu.
Teo ataca muito por dentro e muitas vezes permite que Leão jogue de fora para dentro, em diagonais, para atacar a zona de finalização, mas nesta temporada Pioli está a conseguir também trabalhar o lado direito, criar mais dinâmica no corredor central. Por exemplo, Calabria, que é o lateral sem bola, mete-se muito por dentro. Reinders, que é um reforço para substituir Tonali, tem muito movimento, ora aparece na construção, ora aparece mais à frente, rompendo para servir depois as zonas de criação e receber entre linhas. E Loftus-Cheek trabalha no corredor direito, mais pelo meio, muitas vezes progredindo com bola, também atacando as zonas de finalização, utilizando o apoio de Giroud, que continua a ser obviamente uma das referências desta equipa, porque Pulisic, o outro reforço muito bem sacado, joga completamente aberto no corredor direito, e o Milan é uma equipa muito mais imprevisível e muito mais capaz de explorar os três corredores, tendo depois segurança quer na área defensiva, com centrais, com Maignan, que quanto a mim é um dos melhores guarda-redes da atualidade, como do outro lado, Giroud não tem nada a provar nesta fase da carreira, e agora há Leão e Pulisic, que são dois extremos que em princípio vão marcar muitos golos, sobretudo o português. Destaco Reinders, que é um médio que veio do AZ, não é muito conhecido na alta roda do futebol europeu, mas tem uma qualidade tremenda, era um nome claramente a tirar do futebol neerlandês. Sem dúvida nenhuma. E depois olhar também para o banco e a capacidade que esta equipa tem para mexer com o jogo, curiosamente com os jogadores que trouxe neste mercado. Falo do Chukwueze, falo do Okafor, que ainda há pouco referi em relação ao Salzburgo, falo do próprio Luca Romero, que eu acho que tem condições para explodir. Fantástico, provavelmente ainda não vai ter muitos minutos esta época. Exatamente, provavelmente ainda não terá muitos minutos esta temporada, mas à medida que as oportunidades forem surgindo, ele tem capacidade para explosão. E um médio que eu acho muito interessante, o estadunidense Musá, que pode aqui servir como, juntamente com o Benacer, que está lesionado, como alternativa em algumas circunstâncias ao tridente formado pelo Krunic, pelo Loftus-Cheek e pelo Reinders. E é o fim de mais um No Princípio Era a Bola. Para a semana cá estaremos à terça-feira para fazermos o sumário do par de jogos de Portugal e das outras seleções. A sonoplastia deste episódio é do João Luís Amorim. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado e até já.